Boa tarde, irmãos. Vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 90, fazer essa leitura. Salmo número 90. Uma oração de Moisés, dos 150 salmos. Esse é o salmo que foi escrito por Moisés. Salmo 90, diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, Senhor, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos na Tua presença, Senhor. Tu és o Deus da nossa vida, Pai. Esse livro, esse texto que lemos é a Tua palavra, é inspirada pelo Senhor. Teu Espírito habita em nós, Senhor, e a Tua presença também está aqui entre nós, Pai. Por isso clamamos pela Tua misericórdia e a Tua graça. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor fale ao nosso coração. Deus, em nome de Jesus, Pai, derrama da Tua unção sobre todos nós, Pai, e nos abençoa aqui para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um cântico de Moisés. Na verdade, na Bíblia existem aí pelo menos 3 cânticos que foram feitos por Moisés. Lá no livro de Êxodo, capítulo 15, Moisés ergue sua voz e entoa um cântico de louvor, de adoração ao Senhor, após o Senhor ter dado o livramento lá do povo de Israel, do Egito, eles terem passado pelo Mar Vermelho e o Senhor ter libertado o seu povo ali da opressão dos egípcios sob o poder cruel do faraó. Também no livro de Deuteronômio, no finalzinho do Deuteronômio, capítulo 32, nós vamos ver um outro cântico de Moisés. É um cântico em que Moisés está concluindo ali o seu ministério,
concluindo os 40 anos de jornada pelo deserto, e entoa também um cântico de louvor em adoração ao Senhor. Esse do Salmo 90, nós não sabemos exatamente o momento histórico em que ele foi cantado ao Senhor, em que ele foi entoado, mas nós sabemos, pelo menos os historiadores apontam para isso, que ele foi cantado e adorado ao Senhor durante a peregrinação dos 40 anos em que o povo de Israel passou pelo deserto. Não sei você, mas eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, extremamente nervosa, extremamente aperreada quando as coisas demoram um pouco mais, quando uma comida demora um pouco no restaurante, quando um pedido que você faz, alguma compra, demora mais do que o suficiente, quando você está esperando numa fila ou para comprar alguma coisa e aquela demora, ou no médico. Sou extremamente impaciente. Na verdade, imagino que todos nós somos assim. Normalmente vivemos tentando passar o tempo no celular ou fazendo alguma outra coisa para aproveitar aquele momento que a gente está vivendo ali. O fato é que o povo de Israel passou 40 anos pelo deserto, e 40 anos é uma jornada de vida. 40 anos não é 1 minuto ou 10 minutos ou 1 hora. 40 anos na verdade é uma vida. Não sei, há muitos aqui nem 40 anos têm ainda. O fato é que Moisés, servo do Senhor, foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel lá do Egito e conduzi-los até uma terra que é a chamada terra de Canaã. E nesse processo de Deus com a vida de Moisés, passaram por muitas situações diferentes. Verdade, a história de Moisés poderia ser, ou na verdade ela foi pela graça de Deus, mas Moisés poderia tomar o seu coração um lugar mais alto do que o de um servo e fazer até o seu nome grande sobre a terra pela própria boca de Deus, quando disse a Moisés que iria aniquilar aquele povo e faria um novo povo através do próprio Moisés. Mas o fato é que Deus tinha um plano, tinha um caminho com Moisés, e Moisés, diz a Bíblia lá no Pentateuco, no início dos primeiros livros da Bíblia, que Moisés era um homem manso, era o homem mais manso de sobre a terra. Isso queria dizer que a segurança que Moisés tinha não estava nem em si mesmo, não estava nem no cargo que ele tinha, mas a segurança era uma segurança interior, era uma segurança da alma, era uma segurança da retidão, da integridade, do caminho de Deus com Moisés, da presença de Deus na vida de Moisés. Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo. Moisés, após 40 anos sumido do Egito, porque Moisés saiu do Egito fugido, passou 40 anos, Deus aparece para ele numa sarça ardente. O livro de Êxodo vai mostrar esse momento em que Deus aparece para Moisés, chama Moisés. Moisés diz para Deus que não tem condição, que não sabe falar direito, mas Deus insiste com Moisés no desejo de Deus, na autoridade de Deus, porque é Deus quem chama, é Deus quem capacita, é Deus quem faz a obra. E Moisés volta para o Egito, começa ali uma saga e muitos diálogos de Moisés com o faraó, para que o povo saísse do Egito para adorar o Senhor no deserto. Mas já era uma promessa de Deus, lá feita a Abraão, que o povo viveria escravo durante 400 anos no Egito e seria liberto por Deus. Então Moisés está vivendo esse momento em que Deus resolveu libertar o seu povo do Egito. Deus tira o povo do Egito lá após a 10ª praga. Eles passam pelo Mar Vermelho a pé enxuto. Os egípcios vão atrás deles, são derrotados. E agora eles começam uma jornada pelo deserto, a caminho da promessa que Deus fez a Abraão, de que eles habitariam numa terra que mana leite e mel, habitarão na terra do Senhor, para a glória do Senhor, e o Senhor habitaria no meio do seu povo. O fato é que essa jornada pelo deserto até a terra prometida poderia durar pouco tempo, mas durou 40 anos. O fato é também que Moisés, que teve ali uma vitória maravilhosa no Egito, um milagre tremendo, o mar se abriu para Moisés. Moisés confrontou uma espécie de semideus na terra. Para os egípcios, o próprio Deus na terra, o Deus dos egípcios. O faraó tinha esse papel, o governante, que era a voz de Deus. Moisés enfrenta esse homem na força do Senhor e é vitorioso, e os egípcios são envergonhados diante desse povo. É tanto que muitos momentos Moisés fala com Deus dizendo o seguinte: olha, nós saímos lá do Egito e o povo do Egito
e os outros povos ao redor do Egito dizem que o Senhor é Deus, porque o Senhor libertou o povo lá das mãos do faraó, e o Senhor não pode nos deixar aqui sozinho, e o Senhor não pode nos exterminar, e o Senhor vai conosco aqui, vai à frente de nós. O fato é que passou 40 anos, e não foram 40 anos fáceis. Na vida de um líder não foram 40 anos fáceis. Na vida de um homem não foram 40 anos fáceis. Foram 40 anos de luta, foram 40 anos de sequidão, foram 40 anos de murmuração, foram 40 anos também de mesmice, de uma rotina, foram 40 anos em que Moisés estava conduzindo um povo que levantou um altar, um bezerro de ouro, enquanto Moisés estava na presença de Deus. Foram 40 anos que Moisés estava conduzindo um povo que murmurava contra Moisés, dizendo que era melhor ficar lá no Egito comendo as cebolas do Egito, e que a culpa de tudo aquilo que estava acontecendo na vida deles ali no deserto era de Moisés. Foram 40 anos em que pessoas que estavam ao lado de Moisés, liderando o povo, também se levantaram contra Moisés, incitando o povo contra Moisés. Foram 40 anos em que outros homens de outras famílias, chefes de família como Corã, Datã, Abirão, se levantaram contra Moisés para desfazer a integridade de Moisés, desfazer a liderança de Moisés, insinuando coisas, ou apontando lá para o Egito, para aquele lugar em que, mesmo sendo escravos, mesmo vivendo sob a opressão forte do faraó, preferiam aquelas cebolas ou aquela vida a essa vida que eles estavam vivendo no deserto, porque não conseguiam mais contemplar a promessa de Deus. Quando nós lemos Números, por exemplo, nós vamos ver várias experiências que o povo de Israel viveu nesse caminho aí do deserto. Por exemplo, Números capítulo 13, quando Moisés pega lá do povo 12 homens chamados de espias, para irem até a terra e espiarem ela e trazer um relatório. Vão lá os 12, entre eles Josué e Calebe, e o relatório dos homens que voltam, pelo menos de 10 deles, é que não há esperança mais, não tem mais jeito. É um relatório extremamente pessimista, humano, porque os olhos deles se voltaram para os gigantes, se voltaram para as dificuldades, para os grandes problemas que enfrentariam, para a grande guerra que eles enfrentariam, e eles voltam dizendo para o povo que eles seriam derrotados e mortos, que não tinha jeito, não iam sair daquele deserto. Mas Josué e Calebe se levantam no meio do povo, dizem: eia, subamos e vamos possuir a terra que o Senhor nos deu. O fato é que durante o caminho do deserto, nós podemos ter muitas interpretações a respeito da vida da gente, a respeito da nossa jornada. Durante o nosso tempo de vida, os processos que a gente passa aqui na terra, sejam eles profissionais ou familiares, durante as dificuldades que nós passamos, inclusive aquelas na área da saúde, durante as dificuldades e apertos financeiros ou relacionais, diante de dúvidas, de questões que nem nós sabemos a resposta certa ou sabemos o melhor caminho, nós podemos ter interpretações, visões a respeito da vida diferentes. Podemos olhar para o deserto e pensar: olha, não aguento mais esse negócio, não aguento mais essa mesmice em que todos os dias nós comemos a mesma coisa, é maná que o Senhor manda do céu e a gente não pode nem guardar para o outro dia que estraga. Nós podemos olhar para o líder que era Moisés, podemos também dizer: rapaz, não aguento mais Moisés, que não dá nenhuma esperança para a gente, não traz nenhuma coisa nova para a gente, é tudo a mesma coisa, nada muda nesse caminho aqui. Podemos, durante o caminho, na nossa jornada aqui também, levantar a boca em reclamação, em murmuração, porque está tudo errado, nada é do jeito que a gente quer, nada é do jeito que a gente imagina. É tudo diferente. Eu queria de um jeito, eu queria que as coisas acontecessem de uma forma, eu queria que a minha vida, nessa idade que eu tenho, tivesse desse jeito, nesse padrão. Eu queria que as coisas da minha empresa estivessem nesse formato, nesse padrão, na minha família, mas as coisas não acontecem do jeito que eu quero que elas aconteçam, no formato que eu quero, de acordo com a minha vontade. Elas acontecem de maneiras muito diferentes e nós passamos lutas, problemas, dificuldades aqui na terra, inúmeras. Mas nós podemos também, por causa do Senhor e da presença de Deus, entender um pouco o que Moisés estava vivendo ali durante esse caminho no deserto.
Moisés teve falhas no caminho, teve sim, mas Moisés tinha uma coisa no coração muito forte, que era o desejo e o apego pela presença de Deus. Em Êxodo capítulo 32, capítulo 33, capítulo 33, após o povo de Israel levantar um bezerro de ouro em adoração, após Moisés ter passado lá 40 dias na presença do Senhor, no Monte Sinai, recebendo a lei do Senhor da mão do povo, depois daqueles 40 dias em que Deus falava com Moisés, face a face, dava lei para Moisés, tinha um relacionamento íntimo com Moisés, quando Moisés desce daquele monte e encontra o povo adorando um bezerro de ouro, e Deus fala para Moisés, olha Moisés, não tem jeito, esse povo aí não tem jeito, vou fazer um povo através do seu nome, vou aniquilar todos. Ou Moisés também, Deus fala com Moisés também, nesse mesmo momento em que, olha Moisés, faça o seguinte, você vai lá, você vai conquistar a terra de Canaã, mas eu, o Senhor, não vou com vocês. Sabe qual é a oração de Moisés? Sabe qual é o coração de Moisés ali? Êxodo capítulo 33, você vai encontrar Moisés dizendo para Deus, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos manda até essa terra. Se a tua presença não for à nossa frente, se o Senhor não for conosco, se não for o Senhor a nossa vida, se o Senhor não for a nossa terra, a nossa satisfação, não manda a gente para essa terra, porque eu mesmo não quero ir. O fato é que a gente pode ter a linguagem do povo, mas a gente também pode aprender com Moisés, que era um homem que andava com Deus, que a Bíblia diz em Êxodo também que Moisés, o seu rosto resplandecia a glória de Deus, porque Moisés andava com Deus, andava na presença de Deus, buscava Deus, e no coração de Moisés não era mais a terra que era mais importante, até mesmo porque Moisés não entra na terra. No livro de Deuteronômio capítulo 32, Moisés adora ao Senhor, louva ao Senhor, mesmo não sendo ele que vai conduzir o povo até a terra, seria Josué, mas o coração de Moisés é de que a presença de Deus, a eternidade de Deus, a glória de Deus é maior do que qualquer coisa aqui na terra. O fato é que muitas vezes os nossos olhos se perdem e a gente passa a considerar as coisas como maiores ou mais legais ou mais importantes ou mais deleitosas que o Senhor. Mas não existe nada nessa terra com mais deleite na nossa alma que o Senhor. Aquele maná que descia todos os dias para o povo lá no deserto, o Senhor Jesus em João capítulo 6, diz que Ele mesmo é o maná, é o próprio maná que desceu do céu, e todo aquele que comer desse maná, nunca mais voltará a ter fome, nunca mais. Deus é o maior deleite que a gente pode ter no coração, Deus é a maior fonte de satisfação, ou a única fonte de satisfação que a gente pode ter no coração. E o caminho de Deus com Moisés era esse caminho, porque Moisés, no coração de Moisés, era a presença de Deus, era a glória de Deus, e Deus estava no meio desse povo, habitando no meio desse povo, para se revelar para esse povo, como está em nosso meio hoje, para se revelar para nós, não apenas para fazer os nossos projetos dar certo, não é para isso, não é para fazer a minha vida dar certo, conforme a minha vontade, não é para isso, não é para conduzir a minha vida do jeito que eu acho melhor que ela deve ser conduzida, não é para isso, mas Deus está no nosso meio para ser o Senhor sobre tudo. Deus está no nosso meio para ser mais importante do que a terra prometida ou do que qualquer bênção que a gente pode ter. Deus está no nosso meio para que a boca da gente não seja murmuração. Ao invés da gente ver um bocado de bronca, um bocado de problema, a gente olha para esses 40 anos do deserto e vê o relato de Deus a respeito dele, de que Deus sustentava o povo de uma maneira tal que as vestes deles não se gastavam durante os 40 anos do deserto. A provisão de Deus era tão real que Deus diariamente derramava o maná do céu para sustentar o seu povo. Quando faltou água, Deus fez a água sair da rocha. Se você olhar para trás, para a sua história, para a sua vida, quantas vezes Deus não já foi fiel, quantas vezes Deus não já foi provedor, quantas vezes Deus já não se revelou dessa maneira, porque o fato é que Deus não é porque aconteceu na minha vida, não, é porque Deus é provedor, Deus é fiel, Deus não nos desampara, mas na vida da gente, em vários momentos, nós podemos ver isso, em lugares, em momentos da vida, em anos que passaram, nós podemos ver o quanto Deus foi fiel, o quanto Deus sustentou a vida da gente.
esse salmo, Salmo 90 que nós lemos, Moisés durante a peregrinação no deserto, Moisés atenta para algo que faz o coração da gente se entender mais na presença de Deus, que é a eternidade de Deus. Moisés diz: de eternidade a eternidade o quê? Tu és Deus. De eternidade a eternidade tu és Deus. É interessante que o Salmo, esse início dos primeiros versículos do Salmo, Moisés está retratando o caráter de Deus. Moisés está retratando os feitos de Deus, a pessoa de Deus. E Moisés também está retratando a nossa posição, a posição do homem, a posição do servo diante de Deus, como alguém que não é nada, alguém que é apenas pó na presença do Senhor, porque Deus, de eternidade em eternidade, o Senhor é Deus. Quando a gente passa alguns ciclos na vida da gente, muitas vezes parece que não tem fim. Precisa lembrar no coração: Deus é um Deus eterno. Deus não é esse Deus das coisas instantâneas do nosso tempo, dessas orações que a gente vai orar e Deus à mesma hora vai fazer de acordo com a minha vontade, ou dessas coisas instantâneas em que eu quero muito que as coisas mudem na minha vida hoje, daqui para amanhã. Mas Deus, quando olha para a minha história, Ele vê a história completa. Quando Deus olha para mim, olha para você, Ele já contempla a gente com Ele lá, consumada todas as coisas, habitando com o Senhor, na presença de Deus, porque de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. Enquanto nós estamos aqui na nossa peregrinação pelo deserto, na nossa jornada de 40 anos, Deus olha dos céus e já contempla os seus feitos completos em Cristo Jesus, quando Ele voltar e nos tomar para si, porque de eternidade a eternidade Deus é Deus, o Senhor é Deus. O Senhor não depende de nada dessa terra para ser Deus, o Senhor não depende de nenhum faraó, de nenhum líder, de nenhum fator econômico, social. O Senhor não depende de nada nessa terra para ser Deus. Deus é Deus. A mesma palavra que Deus falou com Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, quando a sarça estava ardente, a presença de Deus veio ali no campo, à procura de Moisés, de que eu sou o Senhor, eu sou que vai enviar você a Faraó. É essa mesma expressão, dizendo: eu sou, Deus é, de eternidade a eternidade, Deus é. Deus não precisa de nada, simplesmente Ele é. E nós podemos nos apegar a Ele, nós podemos conhecer Deus, nós podemos desfrutar da presença de Deus, porque Deus é. Deus não muda, nunca mudará, nunca nos desamparará. Deus, o seu caráter, a sua glória é imensa, é infinita. Deus nunca vai mudar. Deus é eterno. Enquanto os ciclos da minha vida, que parece ter, já passou um ano, ou já passou 2 anos, ou já passaram-se 40 anos, os ciclos da minha vida parecem ser eternos, mas não são. Deus é Deus de eternidade a eternidade e contempla a gente com Ele na glória. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 8, vai dizer que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória do porvir, porque de eternidade a eternidade Deus é Deus. Podemos expressar isso na alma, por causa de Jesus na vida da gente, do Espírito na vida da gente. Nós podemos expressar isso no coração, em adoração a Deus, ao invés de estar murmurando e reclamando da vida. Deus, o Senhor é Deus. O Senhor não depende da resposta lá do meu patrão. O Senhor não depende da quantidade de dinheiro que eu tenho na poupança. O Senhor não depende de algum fator político. O Senhor é Deus. O Senhor é o Rei da glória. O Senhor está comigo aqui. O Senhor é quem me sustenta. O Senhor é que não deixa que minhas roupas se acabem no meio do deserto. O Senhor manda o maná todos os dias para sustentar a minha vida. O Senhor é Deus. Deus é Deus. Que João Calvino, quando começa as Institutas, são 4 volumes, mas o primeiro volume, os primeiros capítulos, João Calvino vai afirmar a respeito de Deus, a natureza de Deus, e Calvino diz assim: quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vamos nos conhecendo e vendo o quão pequenos nós somos, o quão miseráveis nós somos, o quão pecadores nós somos, e o quanto as nossas obras na presença de Deus não é nada.
Isaías capítulo 64, versículo 6 ou 7, se não me engano, o profeta vai dizer que as nossas obras na presença de Deus não passam de trapos de imundícia. Não passam de trapos de imundícia. O fato é que quanto mais eu conheço Deus, mais eu me percebo que eu sou pó. Que eu sou pó. Que essa conversa de que eu nasci para ser feliz, de que eu nasci para viver os sonhos da minha vida, que eu nasci para cumprir as expectativas, que eu nasci para ser grande, que eu nasci para ser forte, que essas histórias todas aí é conversa, porque Deus não tem a obrigação de fazer o meu nome grande aqui na terra, nem de me fazer feliz. Na presença de Deus eu não sou nada. Na presença de Deus, meus problemas, o Senhor ouve, me trata como filho, me abraça, porque a presença de Deus basta. Não porque Deus tem a obrigação de fazer alguma coisa, mas porque a presença de Deus basta. Por isso que é a intimidade com Deus, é o relacionamento com Deus, e o caminho que Moisés estava descobrindo naquele deserto, não era o caminho da terra que manda leite e mel, não era o caminho em que ele estaria numa terra que viveria a Shalom, a paz de Deus, o reinado de Deus aqui na terra, ou as bênçãos de Deus, mas o caminho que Moisés estava descobrindo naquele deserto, era o caminho de Deus, era o quanto Moisés desfrutava mais de Deus. E a gente precisa parar e pensar sobre isso a respeito da minha vida, porque parece que ano após ano a gente vai vivendo a história da vida da gente, nas nossas estruturas de vida, nos nossos contextos de vida, e não vamos conhecendo Deus, não vamos nos vendo mais na presença de Deus, não vamos crescendo mais, não ansiamos mais pela glória de Deus. Parece que a coisa vai se apagando e a gente vai passando a viver do jeito que a vida dá, do jeito que a onda vai levar a gente aqui nesse mar da vida, e a gente vai vivendo ela. Mas Deus não chamou a gente para viver a vida aqui, ou a nossa história aqui de qualquer maneira. Deus nos colocou aqui para, nessa jornada do deserto, rumo à terra da promessa do Senhor. Seja Deus a coisa mais importante e o maior anseio da vida da gente, e não a própria terra, e não as próprias bênçãos de Deus, mas Deus. E quando eu estou falando aqui de desfrutar de Deus, da glória de Deus, estou falando de nada que é sobrenatural ou além da gente, mas eu estou falando a respeito da Bíblia, estou falando a respeito da oração, estou falando a respeito da prática da devocional, da busca pelo Senhor, do coração que acorda para dizer: Deus, faz a tua vontade nesse dia, Deus, faz a tua vontade sobre a minha família, faz a tua vontade sobre o meu trabalho, faz a tua vontade sobre tudo, porque ela é boa, perfeita e agradável. E eu acordo durante a segunda, terça, quarta, não para ganhar dinheiro, ou para fazer o meu nome melhor, ou para ter um título melhor, uma capacitação melhor, para estudar isso, aquilo, outro, embora a gente vai fazer tudo isso, mas eu não acordo para isso, eu acordo para Deus, para conhecer Deus, para ter mais de Deus, para ser tomado pelo Senhor. E quando a luta vem na minha casa, quando a dificuldade bate, quando o marido trata você mal, quando a esposa faz uma coisa que você não gosta, quando a coisa pega lá na alma, você sabe que até naquele momento é para conhecer Deus, porque de eternidade a eternidade Deus é Deus. Não é por causa daquele dia mal que Deus deixou de ser Deus. Não é por causa de uma demissão ou de uma doença que Deus deixou de ser Deus. Deus é Deus, de eternidade a eternidade, para a gente conhecer a Deus. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 8 também, mais na frente um pouco do que eu já citei, versículo 28 vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, para fazer a imagem do seu Filho. Versículo 29, para os fazer a imagem do seu Filho. Esse é o propósito de Deus, esse é o bem de Deus, nos fazer a imagem do seu Filho, porque Deus é Deus de eternidade a eternidade. Quero aplicar esse sermão como o salmista aplica no coração, pelo menos em 3 versículos que nós lemos já, pelo menos em 3 versículos, uma aplicação que veio para o meu coração. Eu tenho pensado sobre isso, tenho aprendido um pouco sobre isso, e queria aplicar esse sermão como o salmista fala aqui, pelo menos em 3 versículos que nós já lemos. Se você puder voltar, por favor, os olhos novamente para o Salmo 90, os versículos 12, os
os versículos 12, 14 e 17. Pelo menos 3 coisas que vêm ao meu coração diante dessa imagem. Eu tenho lido o Pentateuco esse ano, tenho meditado a respeito desse período de Moisés, o povo de Israel pelo deserto. E quando eu estava lendo o livro de Números, vim para o texto do Salmo 90 e tenho sido abençoado por ele, tenho voltado para ele, olhado para ele, pensado nessas imagens, nessas aplicações que o próprio Moisés faz ao próprio coração. Não é apenas as coisas da vida, mas é uma aplicação ao próprio coração, que eu imagino que é o que eu preciso mesmo, que eu preciso de Deus e conhecer Deus. Veja por favor o versículo 12, leia comigo por favor. Ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que coração sábio. Tenho pensado nesse versículo. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O que é que o Moisés está querendo dizer com isso? O que é que Moisés está querendo dizer com isso? Ensina-nos a contar os nossos dias. Moisés está pensando nos dias, nas semanas, nos anos. Moisés está pensando nessa estrutura de tempo que a gente tem. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. A expressão no hebraico do verbo ensinar, ensina-nos, essa oração que Moisés faz a Deus, é um ensino com experiência. A ideia aqui que Moisés está orando a Deus não é assim: Senhor, ensina-me cognitivamente a respeito de Deus, ensina-me intelectualmente a respeito da vida, ensina-me para que eu fique mais inteligente. Mas a ideia aqui é de alguém que está experimentando de Deus, e por causa desse experimentar de Deus, tem crescido, tem aprendido e tem desejado aprender para alcançar um coração sábio. Um coração sábio aqui, a ideia é de alguém que teme ao Senhor, que anda no caminho do Senhor, que deseja por Deus, que quer Deus e que anseia pela revelação de Deus. É a sabedoria da voz de Deus, do discernimento de Deus, da palavra de Deus. Coração sábio não é apenas o que sabe o que é melhor a respeito da vida, sabe o que é melhor a respeito das coisas porque viveu, mas é alguém que sabe o que de Deus é melhor, ou sabe que Deus tem o melhor, que a vontade de Deus é o melhor. E o coração sábio é aquele que sabe qual é essa vontade de Deus se revelando no povo, porque ele está caminhando durante a sua peregrinação aqui no deserto, com esse coração, dizendo a Deus: Senhor, durante os dias da minha vida, ensina-me, um coração aprendiz. Eu quero aprender. Eu erro muito, eu faço muita besteira. Eu quero aprender. Mas não é aprender como as pessoas dizem aí. Você vai aprendendo só com com as experiências da vida apenas, ou aprender com os livros, ou aprender com algum profissional, ou aprender num curso que você vai fazer. Não, a ideia aqui é de alguém que está aprendendo de Deus, porque vive a vida na presença de Deus. Você quer aprender? Você quer aprender do Senhor? Coração sábio. Tem um coração sábio, porque discerne a vontade do Senhor, o temor do Senhor, a presença do Senhor. Versículo 14, leia comigo por favor. Quando ele diz: sacia-nos. É assim? Sacia-nos de manhã. Como é, irmãos? Leia comigo. E nos alegremos todos e bênção. Sacia-nos com a tua benignidade. Veja que expressão maravilhosa também. A ideia aqui é de alguém que está satisfeito em Deus.
O verbo aí do saciar está num tempo verbal, numa forma verbal no hebraico, intensa. Está numa coisa intensa. Não é alguém que está com fome somente e aí almoça e termina o almoço bem, mas é algo intenso. É alguém que come para valer, né? É alguém que está com o coração mesmo satisfeito. Mas em que ele está satisfeito? Em que? Fala assim: sacia-nos de manhã com a tua benignidade. A expressão aqui da benignidade é a expressão da aliança do Senhor. São as misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus que se renovam na nossa vida a cada manhã. A misericórdia de Deus que por causa delas nós não somos consumidos. A misericórdia de Deus que por causa delas, dessa aliança que Deus fez lá com Abraão, com Isaac, com Jacó, por causa dessa aliança, Moisés está ali peregrinando pelo deserto para cumprir a voz de Deus, a vontade de Deus. Essa é a aliança que Deus olha para Moisés e para o seu povo e diz: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então sacia-nos com a tua benignidade. É um coração de alguém que no meio da jornada da vida se satisfaz com as obras de Deus, com a aliança de Deus, com o grande amor de Deus para com a nossa vida, com a expressão maravilhosa de que eu sou do Senhor, eu sou povo de Deus, lavado pelo sangue de Jesus, e o Senhor nunca me lançará fora, e nada vai me arrebatar das mãos do Senhor, e Ele nunca vai nos desamparar. Porque a promessa de alguém que nos ama, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, é a benignidade do Senhor, a bondade do Senhor, as misericórdias do Senhor que se renovam todos os dias na nossa vida. É isso que satisfaz a nossa alma. Não seria no deserto um McDonald's para mudar um pouco o maná. Não seria no deserto um meio de transporte melhor, ou uma água melhor, ou um caminho melhor. No deserto era a misericórdia, a benignidade do Senhor, como é na vida da gente. Não é um emprego melhor, não é uma esposa ou um marido melhor, não é um carro melhor, não é uma saúde melhor, mas é a benignidade de Deus que completa a nossa alma, o nosso coração, que alimenta profundamente a vida da gente. Por isso o coração aqui de alguém que caminha no deserto é: Senhor, sacia a minha alma com a tua benignidade, com a tua presença, com a tua graça, com a aliança do Senhor. Sacia o meu coração, preenche a minha vida. No versículo 17, Moisés conclui esse salmo dizendo o seguinte: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Quando eu olho para esse versículo 17, eu visto, coração aqui é o coração de alguém que depende de Deus. Confirma, Senhor. Não é como temos ouvido, no sentido de que Deus vai confirmar, como se Deus estivesse ali autenticando as minhas obras. Que Deus está, de alguma maneira, tudo que eu fizer aqui na terra, Deus vai carimbar lá no céu, vai autenticar, porque eu sou filho do rei, isso e aquilo outro. Mas a ideia aqui é num caminho de dependência, porque as obras das nossas mãos, muitas delas, nós fazemos na confiança de que estamos fazendo a vontade de Deus e queremos fazer para a glória de Deus tudo, quer comais, quer bebais, tudo para a glória de Deus. Mas a ideia aqui é de um coração que depende de Deus em todo o tempo, para que o meu coração seja transformado e moldado ao coração de Deus, para que as minhas obras aqui na terra sejam transformadas e moldadas às obras de Deus, para que tudo seja de fato para Deus. Por isso, Senhor, confirma as obras das nossas mãos. Senhor, faz de acordo com a tua vontade. Senhor, tudo é teu, tudo é do Senhor.
Não é assim: Senhor, está vendo isso aqui que eu comecei, termina, ou faz a minha vontade, ou efetua conforme eu querer, porque eu sei o que é melhor para mim. Mas é Deus, confirma a obra das nossas mãos, porque a tua vontade é melhor. E se o Senhor quiser que não seja isso, não vai ser isso. Se o Senhor quiser que eu perca, eu vou perder. Se o Senhor quiser mudar alguma coisa na minha história, muda, Senhor. Se o Senhor quiser mudar a rota da minha vida, muda, Senhor. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E no caminho do deserto é Deus que nós precisamos. A nossa jornada aqui é de Deus. Então o coração de Moisés, de um aprendiz que está crescendo na vida com Deus, um coração satisfeito com a aliança do Senhor e dependente de Deus. Estou falando esse sermão aqui porque eu tenho precisado aprender isso. Preciso aprender a crescer. Preciso aprender a me satisfazer em Deus. Eu preciso aprender a colocar os meus planos, os meus sonhos, as minhas expectativas em Deus. Por isso, Senhor, confirma a obra das nossas mãos. Porque Deus é Deus, de eternidade em eternidade o Senhor é Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Puder baixar a sua cabeça. Não sei a sua história, a sua vida, seus murmúrios. Não sei se é deserto ou se a abundância da vida faz a gente pensar que está tudo muito bem, que já estamos na terra da promessa, que mana leite e mel. Se são as bênçãos do Senhor mais importantes que o Senhor, não sei. Eu sei que a gente pode orar aqui ao Senhor, dizendo: Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é o meu Deus. O Senhor reina sobre tudo. O Senhor é fiel, é provedor. É o Deus da minha vida e da minha história. Por isso, tem um tempo de oração, quebrantamento, perdão ao Senhor, restauração. Que a nossa alma se satisfaça no Senhor. Senhor, somos tão pequenos na Tua presença, diante do Senhor e da Tua palavra. Nosso coração é tão enganoso e corrupto. Queremos aqui, Deus, clamar, Senhor, porque o Senhor é grande, forte e poderoso. Deus que é Criador, soberano, todas as coisas. E nada pode frustrar os Teus planos, Teus decretos, propósitos do Senhor para a nossa vida, Pai. Tu és o nosso Deus, de eternidade em eternidade, o Senhor é o nosso Deus, Pai. Por isso queremos submeter o nosso coração ao Senhor, submeter a nossa vida ao Senhor, para que o Senhor seja o arrimo da nossa sorte. O Senhor seja nosso baluarte, nossa confiança está no Senhor. Queremos aprender, Senhor, crescer, conhecer o Senhor, a Tua glória, Pai, a Tua presença, o Senhor como mais importante, mais precioso que tudo que nós podemos ter aqui na terra, Pai. Toma a nossa vida, Senhor, toma o nosso coração, conforma o nosso coração ao Teu, nosso caminho ao Teu caminho, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Coloca o Teu louvor do Senhor em nossos lábios. Coloca, Senhor, o cântico do Senhor em nossos lábios.
o anseio pelo Senhor no nosso coração, manhã após de manhã, Senhor, para que te louvemos, te adoremos, que nós somos o teu povo, tu és o nosso Deus, é a aliança do Senhor, Pai. Toma-nos nas tuas mãos, Senhor. Glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.